Boa noite, meus irmãos. Quem está feliz com Jesus? Amém. Graças a Deus. Que louvor gostoso, não é? Que louvor abençoado. A presença de Deus sempre ela faz total diferença no culto. O culto pode ter música rápida, alegre, vibrante, não importa. Se não tiver presença de Deus, vai ser apenas movimento, não é? Mas quando tem a presença de Deus, seja um hino mais acelerado, seja um hino mais lento, seja um hino mais vibrante, seja um hino mais de reflexão, não importa. Quando tem a presença de Deus, você é sensibilizado e você também tem alegria de perceber lá no seu coração, no seu interior, que você realmente está expressando a sua gratidão, o seu louvor a Deus, você está extravasando lá de dentro todo um sentimento de amor, toda uma questão de fé, de confiança, de certeza, de convicção no seu coração. E Deus está procurando esse tipo de gente. Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Eu quero tratar hoje sobre um tema muito importante para que a gente possa refletir acerca da nossa vida. Um tema que às vezes é pouco falado, é pouco abordado, porque requer investimento, porque requer compromisso, requer a disposição, decisão de vida, e nós precisamos entender que o reino de Deus, ele é tomado por esforço. Diga, o reino de Deus é tomado por esforço. Quem disse isso? O próprio Senhor Jesus. Você não toma o reino de Deus apenas esperando que Deus faça tudo na sua vida. Deus, ele quer fazer coisas grandiosas, ele quer. Deus é um Deus que faz, ele promete muitas coisas preciosas para nós. Só que Deus espera muitas das vezes nós darmos o primeiro passo, de nós termos a disposição, de nós termos a coragem, o entendimento, a compreensão e a necessidade, através dessa compreensão, de que nós precisamos tomar atitudes, que nós precisamos agir, para que Deus também ele possa operar, para que Deus também possa corresponder ao nosso passo de fé. Quando Jesus disse, vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, ele mostra muito isso, ele diz, venha primeiro, dê um passo primeiro e eu vou agir na sua vida. Pergunta para o seu irmão aí que está do seu lado, você quer ver Deus agir na sua vida? O que ele respondeu? Que quer? Então diga para ele, presta atenção nessa mensagem. Ouça o que o Espírito Santo quer dizer à igreja. Eu queria, normalmente a gente sempre puxa uma sequência de um texto da Palavra de Deus como base. Eu gostaria de hoje começar lendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos dentro desse mesmo tema que eu quero abordar com você, para que nós possamos, com a ajuda do Espírito Santo, ter esse discernimento da vontade de Deus para a nossa vida. É Novo Testamento, vamos nos fixar aqui, o Novo Testamento. Primeiro, mantendo a ordem que está aí na Bíblia, vamos a Romanos, capítulo 6, versículo 22. Vamos ver a sua destreza aí na abertura da Bíblia. Vamos ver se você está por dentro da posição, da postura aí dos livros, a ordem que ele está na Palavra de Deus, que não é uma ordem cronológica, né? A ordem dos livros não é necessariamente uma ordem cronológica, mas ela está assim estabelecida, e você que lê a Palavra de Deus, você vai tomando conhecimento da posição, né? E também da ordem dos livros. Romanos, capítulo 6, versículo 22, diz, agora porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para o que, irmãos? Para a santificação e por fim a vida eterna. Agora você vai pular o 1 Coríntios, você vai a 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. 2 Coríntios 7, verso 1.
Diz: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Agora você vai pular Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, você vai chegar em 1 de Tessalonicenses, capítulo 3, verso 13. 1 Tessalonicenses 3, versículo 13, diz assim, 3,13: a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Se você pular para o versículo 4, aí mesmo de 1 Tessalonicenses, versículo 3, diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, e que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Aí você vai pular 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão, aí vai até Hebreus, e a gente vai encerrar com 2 versículos aqui em Hebreus. Hebreus capítulo 12, verso 10, diz assim: pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Olhe para o verso 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Vamos orar. Querido Pai, abrimos a Tua palavra. Ela é tremenda, Senhor. Ela fala conosco de uma forma tão clara, tão precisa, tão simples, mas que ungida por Ti é tão poderosa, que ungida por Ti deixa de ser letra e passa a ser espírito e vida, Senhor. E ela nos impacta, ela, Senhor, nos provoca o raciocínio, provoca o pensar, e assim a nossa mente é renovada pela Tua palavra, e a nossa vida é transformada, Senhor. E eu quero Te pedir nesta noite, que a Tua palavra penetre profundamente neste terreno do nosso coração, e que possa germinar, e que possa produzir frutos a 30, 60, 100 por um, Senhor, e um efeito positivo possa acontecer em nosso viver. Fala com a gente, Senhor, te pedimos em nome de Jesus, amém. Você já pode perceber aqui pelos versículos que nós vamos falar hoje sobre o quê? Hein? Sobre santificação. Santidade, a santidade na nossa vida. Porque os textos que nós falamos aqui está falando de santidade, está falando de santificação. E o que nós entendemos por santificação, amados? O que temos nós entendido por santificação? Na nossa cultura religiosa, culturalmente a gente imagina, de repente, aquela pessoa altamente espiritual, com alto nível espiritual, aquela pessoa compenetrada, aquela pessoa que ora no mínimo 2 horas por dia, que lê 10 capítulos no mínimo diariamente, aquela pessoa que nunca falta ao culto, aquela pessoa que tem uma fala mansa e espiritual, aquela pessoa que só falta aquela auréola na cabeça, né? Aquele arco na cabeça. A gente imagina culturalmente na nossa religiosidade que ser santo tem essa imagem que na verdade não é ser santo, é ser santarrão. O que nós entendemos por santidade? Porque este não é o padrão da palavra de Deus para a santidade. Não é essa imagem que a gente formula de alguém com uma aparência que quase que olha e seu rosto irradia uma luz diferente. É muito mais do que isso. O padrão bíblico é prático. O padrão bíblico foge desse estereótipo que a nossa religiosidade formula acerca de santidade. Amados, todos nós somos chamados à santidade. Amém? Todos nós. A santidade não é um chamado para poucos, não é
Quem é salvo aqui, diga eu sou. Ih, você acha que não tem muita gente salva aqui. Deixa eu perguntar novamente. Você estava distraído. Quem aqui é salvo, diga eu sou. Graças a Deus tem gente salva aqui dentro. Tenho certeza que você vai para o céu, amém? Amém. Que bom. Tem certeza da sua salvação? Amém. Que bom. Então, amados, é para você. Diga para mim, pastor. Olha para o seu irmão, não sorriso bonito. Diga para você, meu irmão. Santidade é para todos nós que estamos aqui, sem exceção. Porque a Bíblia está nos chamando para isso. E nós precisamos atentar a isso. Deus nos chama para sermos pessoas separadas para Ele, porque isso é santidade. Santificação significa separação. Ser santo é ser separado. Então, Deus chama todos nós aqui para sermos pessoas separadas para Ele, pessoas que vivam para Ele, pessoas que anelam pela presença dEle, que almejam a presença dEle, pessoas que amam de todo o coração ao Senhor. Deus nos chama a ser esse tipo de pessoa. Deus não nos chama a sermos simpatizantes apenas da obra de Deus. Deus não nos chama a sermos apenas pessoas que gostam do ambiente, de pessoas que apreciam o meio evangélico. Nós precisamos estar inseridos dentro do contexto de que Deus nos chama para sermos pessoas que amam a Ele de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento e com toda a força. Deus está procurando gente de coração aberto, que tenha o terreno do seu coração arado, para que quando a palavra de Deus penetra, quando o Espírito Santo fala, essa semente ela germina e produz fruto. Deus nos chama para sermos pessoas separadas para Ele. Santidade, amados, guarde no seu coração, não é apenas um momento de consagração, não é apenas aquele período que você se sente mais forte, mais espiritual, que você frequenta mais a igreja. Não é um momento apenas de consagração. Santidade é uma vida de dedicação. Hoje, amanhã, depois de amanhã, até quando nós vivemos sobre a face da terra? Porque um dia estaremos diante do Santo, diante daquele que é o Santíssimo, e ali vamos contemplá-lo face a face. Mas enquanto estamos aqui, Deus nos chama, ande em santidade. É uma vida de dedicação. Não é apenas um momento, não é apenas uma preparação para um culto apenas, mas é um estilo de vida, de dedicação a Deus. Deus nos chama a esta santidade. Guarda no seu coração também que santificação não é apenas obra exclusiva do Espírito Santo. Ele é o agente principal para nos ajudar nesse processo de santidade. Mas é importante entender que o Espírito Santo trabalha em parceria com a gente. Não precisamos e não podemos esperar que Ele faça e produza essa santificação e nós não fazendo nada. Pelo contrário, eu falei aqui desde o começo, é necessário um passo, é necessário um compromisso, é necessário um desejo. E para que o Espírito Santo ele possa atuar na nossa vida, são necessárias 3 coisas importantes. Guarda no seu coração isso, se possível até anote. Primeiro, eu preciso saber onde Ele me chama a ser santo. Segundo, eu preciso decidir me santificar. E em terceiro, eu preciso permitir o Espírito Santo agir em pelo menos 5 áreas importantes da minha vida: na minha mente, no meu corpo, nas minhas emoções, no meu espírito e nos meus relacionamentos. Então, para que o Espírito Santo possa agir, eu preciso saber, decidir e permitir. Diga: para o Espírito Santo agir na minha vida, eu preciso saber. Saber o quê? Onde Ele me chama a ser santo. Eu preciso, segundo, decidir. Decidir o quê? Me santificar. E em terceiro, eu preciso permitir o Espírito Santo agir nessas áreas do nosso viver. Como viver em santidade, então, amados? Dentro desse entendimento, eu quero deixar 5 coisas no seu coração, dentro dessas 5 áreas que eu falei aqui. Em primeiro lugar, para viver em santidade,
busque santidade nos seus pensamentos. O que eu disse? Eu peço para você repetir, que quando a gente repete, a gente grava melhor. Busque santidade nos seus pensamentos. De onde partem as nossas decisões e desejos, amados? De onde partem? Dos nossos pensamentos, da nossa mente. É onde parte. A Bíblia diz: aquilo que nós pensamos, isso nos tornamos. A nossa vida ela se desenvolve através daquilo que eu penso. Alguém já disse que penso, logo existo. Então nós somos seres pensantes, não somos apenas seres espirituais. Nós temos uma mente onde pensamos, onde raciocinamos, onde analisamos, onde refletimos, onde temos uma consciência. E Deus nos chama a nós buscarmos santidade nos nossos pensamentos. Porque de onde partem as decisões e os desejos? Por que eu digo isso, amados? Porque se os nossos pensamentos não forem santos, as nossas ações também não serão. Se os meus pensamentos, se a minha mente não está santificada, as minhas ações não serão ações santas. Como eu ter uma mente santificada? Como ter os meus pensamentos em santidade? A Bíblia nos ensina isso de uma maneira muito prática. Quer ver isso? Abre em Filipenses capítulo 4, no versículo 8, nós vamos ver. Já pregamos algumas vezes sobre essa passagem bíblica, porque ela é extremamente importante, uma vez que a Bíblia diz sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, guarda os teus pensamentos, é o que a palavra de Deus está dizendo. E a melhor forma de guardar os pensamentos é permitir que a nossa mente esteja santa. E Paulo diz aqui como fazer isso. Filipenses 4,8 diz: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, que produz amor, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, o que a Bíblia diz? Seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, qual é a qualidade de pensamento que eu tenho que abrigar no meu coração, na minha mente? Diz aqui o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, que tenha virtude, que tenha algum elogio. A Bíblia diz: seja isso que ocupe o vosso pensamento. E nós somos bombardeados, amados, pelo ambiente que a gente vive, pelo mundo que a gente vive, daquilo que a gente vê, daquilo que a gente percebe, daquilo que absorvemos em sentimentos, daquilo que os nossos sentidos também absorvem. Nós formulamos pensamentos. Só que o que o mundo oferece para a vida das pessoas é eu diria assim, uma multidão de informações e de propostas que fazem com que a nossa mente seja maculada, que a nossa mente seja afetada. Por que a gente vive nesse mundo um ambiente tão sensual? Onde você vê sensualidade nas propagandas, onde você vê sensualidade nas novelas, onde você vê sensualidade nas revistas, onde tudo parece respirar sensualidade. Por quê? Porque a mente está impregnada dessas coisas. Por quê? É o que o mundo oferece de proposta. É o ambiente que nos cerca, onde o assunto sempre é isso. Qualquer piada é voltada para esse lado, qualquer conversa é voltada para esse lado, e as pessoas estão bombardeando a sua mente de informações e abrigando essas informações que transformarão em valores na vida dela, em conceitos na vida dela. Por isso que é importante, amados, nós absorvermos a palavra de Deus, amém? Porque aqui estão os pensamentos de Deus, aqui está o que Deus nos ensina a pensar, absorver os valores, os conceitos, a boa moral, a boa conduta, a ética. Está aqui na palavra de Deus, a lei do Senhor.
o caminho reto a seguir e não termos um coração enganado por essas propostas e valores que o mundo lança sobre nós. E as pessoas que não absorvem esses valores são tidas como estranhas. Por que a igreja está sendo tão atacada hoje pela mídia? Por causa dos valores cristãos que nós defendemos, não os valores nossos, mas os valores da palavra de Deus, os valores de família, os valores de uma sexualidade abençoada, de uma sexualidade pura. E o mundo está condenando a igreja, o mundo está atacando a igreja. A igreja não está aqui para proibir as pessoas, a igreja não tem esta missão de proibir as pessoas, ela tem a missão de pregar a verdade. E a palavra de Deus diz que a verdade nos liberta, amados. A verdade não aprisiona como o mundo pensa. O mundo pensa que a verdade tem tolhido a vida das pessoas, que os crentes é um bando de gente tolhida, um bando de gente amarrada, engessada por um monte de não podes. Pelo contrário, Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nos liberta para que tenhamos uma mente sadia, uma mente em santidade. Porque, amados, o padrão de santidade na mente se chama Palavra de Deus. Como, por exemplo, santificar as nossas palavras? Como santificar a nossa língua? Santificando a nossa mente. O que Jesus diz? A boca fala do que está cheio o coração. Aquilo que a gente vai absorvendo e enchendo o coração é o que vai sair em palavras, é o que vai se tornar em atitudes, em gestos, em decisões, em escolhas, em ações. Por isso eu volto a dizer: se a nossa mente não é santificada, as nossas ações e palavras também não serão. Segundo, busque santidade no seu temperamento. Busque santidade no seu temperamento. Amados, a nossa personalidade, as nossas emoções e sentimentos precisam absorver santidade. Porque essa é uma área tão complicada da nossa vida que até muitas das vezes nós temos dificuldade em lidar. Até às vezes a gente não se aguenta, não é verdade? Tem hora que você não se aguenta, porque você lida muitas das vezes com uma personalidade difícil. Você se vê muitas das vezes agindo, muitas das vezes pensando certas coisas, que você diz: meu Deus, por quê? Eu vejo o apóstolo Paulo tendo essa crise. Ele diz: desventurado homem que sou, o mal que eu não quero fazer, isso eu faço, agora o bem que eu desejo, eu acabo não fazendo. Você não se vê às vezes assim? E é um conflito que a gente passa interiormente. E Deus nos chama, amados, a uma busca de santidade nos nossos temperamentos. O que às vezes nos impede de Deus nos usar é o nosso temperamento. Às vezes o impedimento para Deus usar a nossa vida é o nosso temperamento. Eu vejo isso na palavra de Deus. Por que Deus não usou Moisés quando ele tinha 40 anos de idade, na sua força de trabalho, de disposição? Foi usar ele aos 80 anos. Foi quando Deus chamou Moisés. Por quê? Porque Deus precisou primeiro tratar o temperamento de Moisés. Deus precisou tratar o temperamento, por exemplo, do apóstolo Paulo. Porque Paulo era um camarada difícil, é um camarada intelectual, é um cara que não gostava da igreja, perseguia a igreja. Deus precisou tratar o coração, mudar o coração de Paulo. Deus precisou. Por que Jesus não mandou logo Pedro sair pregando, anunciando o evangelho para todo mundo? Precisou passar por uma escola de treinamento, porque houve necessidade de trabalhar o temperamento de Pedro. Pedro era explosivo,
Pedro era aquele cara curto e grosso, como se diz por aí. Aí quando ele foi trabalhado, moldado, Deus usou grandemente aquele homem. Por quê? Deus usa aqueles que têm um temperamento equilibrado. Deus não usa quem é destemperado. Deus não usa quem vive em extremos nas suas emoções, nos seus sentimentos. Deus quer chamar pessoas equilibradas. Para isso, amado, a gente precisa deixar o Espírito Santo santificar o nosso temperamento, as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos desejos. Amém? A nossa santidade ela é tremendamente comprometida para pior quando nós permitimos, por exemplo, amargura, inveja, ódio, mágoa, orgulho, malícia penetrar no nosso coração. Isso compromete a nossa vida emocional. Quer ver como Deus trata isso com a gente? Vá comigo em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, 22. Olha como o Espírito Santo nos trata a partir do momento que eu permito Ele agir nesta área tão difícil da nossa vida, em que a gente toma as rédeas e quer ter o controle. Só que às vezes nem a gente tem um controle. Às vezes a gente se vê fazendo coisas que a gente não gostaria de fazer. Diz aqui Gálatas 5, 22, mas o fruto do Espírito é, diga comigo, amor, alegria, paz, longanimidade. O que é longanimidade? Paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Olha o Espírito Santo atuando. A partir do momento que eu permito Ele trabalhar nessas áreas da nossa vida, de sermos mais pacientes, de termos domínio próprio, naquele momento que você quer estourar, naquele momento que você quer voar em cima, naquele momento que você quer bater, naquele momento que você quer se vingar, naquele momento que você quer falar poucas e boas. Domínio próprio, como a gente precisa nesse mundo tão estressado. O Espírito Santo quer nos tratar em todas essas áreas, veja, trazendo paz, trazendo paciência, trazendo mansidão ao nosso coração. Por isso é importante nós permitirmos Deus nos santificar em nosso temperamento e fazermos a nossa parte. Em terceiro lugar, para podermos ganhar tempo, em terceiro lugar, busque santidade em seu corpo. Se você quer ser uma pessoa separada para Deus, precisamos, amados, permitir que o nosso corpo seja um corpo santo. Deus não criou o nosso corpo para ser instrumento do pecado, amém? Deus não criou. Porque esse é o maior mal que podemos fazer ao nosso corpo. Não pensa você que é simplesmente comer muita gordura, não é simplesmente ter uma alimentação não saudável. É verdade, isso afeta o nosso corpo físico, quando nós não procuramos ter o devido cuidado de nos abrigarmos no tempo que está frio, né? de termos esses cuidados que permitem saúde ao corpo, mas o que mais compromete o nosso corpo é quando ele se torna um instrumento do pecado. Como isso nos afeta? E a própria palavra de Deus, amados, nos ensina de uma forma muito enfática. E eu peço que você abra comigo lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. 1 Coríntios 6, 19. Paulo fala até de uma forma aqui, como que dizendo para a igreja: olha, vocês não acordaram ainda, vocês não perceberam ainda. Perceba o seguinte, eu vejo aqui mais ou menos ele querendo dizer isso no início desse versículo, 1 Coríntios 6, 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o que, amados? Santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus. O Espírito vem da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprados por preço de sangue, não é? Agora, pois, diz o texto, glorificai a Deus no vosso. Eu acho que Deus, Ele se preocupa muito mais que eu glorifique a Ele com o meu corpo do que eu glorifique a Ele com as minhas palavras.
Que adianta dizer glória a Deus, louvado seja o teu nome e com o meu corpo enterrado? Deus nos chama a buscarmos santidade no nosso corpo. Como diz aqui, não precisa abrir, eu vou ler para você em 1 Tessalonicenses 4,4, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. E que a igreja diga amém. Amém. Em quarto lugar, busque santidade também nos seus relacionamentos. Se os meus relacionamentos não são santos, onde vai estar a minha santidade? É muito importante entendermos isso, amados. Porque os nossos relacionamentos, eles precisam ser relacionamentos cristãos. Eu não estou dizendo com isso que você só pode ter amigos crentes, não é isso. De forma nenhuma a Bíblia proíbe você de ter amizade com pessoas que também não sejam cristãs, que não professam a mesma fé que você. Como você vai evangelizá-las? Como você vai testemunhar a sua vida perante elas? A Bíblia não condena isso, pelo contrário. A nossa missão é estar no mundo sem ser do mundo. Estar no mundo é se relacionar, estar convivendo com pessoas. Você convive em casa, você convive na escola, na faculdade, você convive no trabalho, com a sua vizinhança, até tem pessoas que convivem até dentro do ônibus, né? Todo dia indo e vindo no trabalho, conhece as mesmas pessoas, já sabe o nome. Quando uma faz aniversário, você já passou uma vez do lado de um ônibus com um monte de balão e o pessoal cantando parabéns para você. O pessoal já se conhece, já tem um relacionamento até ali, aquela ida e vinda do trabalho, porque a nossa vida, ela se dá por relacionamentos. Estamos sempre nos relacionando, até aqui dentro nós estamos nos relacionando. E Deus nos chama a termos uma santidade nos nossos relacionamentos. Por isso eles precisam ser relacionamentos cristãos. O que significa isso? Serem relacionamentos respeitosos, relacionamentos exemplares, relacionamentos com limites. Porque o mundo prega um relacionamento sem limite. Começou a namorar, já pode ir para a cama. Para o mundo não tem problema nenhum. Os nossos relacionamentos precisam ser sem lascívia. Porque na verdade, amados, a mente do ser humano está tão impregnada de malícia, isso faz parte da carne, da natureza decaída do homem, que tudo ele pensa com malícia. Tudo ele pensa voltado a uma sensualidade, voltado ao sexo, voltado a esse tipo de coisa. Que tem atrapalhado a vida de tanta gente. Tem atrapalhado a vida de muitos crentes. De se envolver mais com Deus. De se envolver com a obra de Deus. De viver uma vida santa na presença de Deus. Busque santidade nos seus relacionamentos. Tem um ditado por aí que diz: diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Veja, o próprio mundo diz isso. Isso é um ditado popular. Isso não está na Bíblia. Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. O que esse ditado quer dizer? No fundo, ele diz que o homem, o ser humano, ele é influenciável. Nós tendemos a ser influenciados principalmente dentro dos nossos relacionamentos, das pessoas com quem você convive, aquela pessoa que você toma como exemplo, aquela pessoa que você admira muito, aquela pessoa que você diz: nossa, esse cara aí é o cara. Normalmente, as pessoas que nós valorizamos ou temos como exemplo, nós imitamos. Por isso o ditado diz: olha, se você disser com quem você anda, eu vou dizer mais ou menos qual é a sua personalidade, para onde você está indo, porque nós somos influenciados. É por isso que aí a Bíblia diz, já não é um ditado, a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Em outras palavras, as más companhias corrompem a nossa vida, porque somos influenciados, amado. Por que todo pai e toda mãe fica preocupado quando o filho começa a andar em mais companhias? Porque já sabe que não vai dar certo, que vai ter problema, o filho vai se enveredar. Muitos começam a usar drogas, muitos começam a entrar pelo mundo de prostituição, de promiscuidade, pela influência dos amigos.
Muitos passam a beber por influência dos amigos. A influência é muito grande nos relacionamentos. E por isso Deus nos chama, amados, a uma santidade, a buscarmos santidade nas nossas amizades, a termos santidade no nosso namoro, a termos santidade no nosso casamento, a termos santidade com quem nós nos associamos, seja até profissionalmente falando, a termos santidade no nosso trabalho, a buscarmos santidade nessas coisas. Veja, a Bíblia nos ensina coisas práticas. Santidade no relacionamento, como isso é importante. Entender aquilo que a Bíblia diz, que eu não devo defraudar o meu irmão, ou seja, eu não devo passar do limite da fronteira, seja do respeito, né? Eu saber até onde eu posso ir. Isso é santidade no relacionamento. Eu creio que muitos conflitos deixariam de existir se as pessoas buscassem santidade nos seus relacionamentos. Muitos lares teriam menos brigas, menos confusão, se as pessoas buscassem santidade nos seus relacionamentos. Até dentro das igrejas, muitas fofocas deixariam de acontecer, muitas divisões e partidos deixariam de acontecer se houvesse santidade nos relacionamentos. E para encerrar, quinto lugar, busque santidade no seu espírito. Veja, amados, nós como crentes, a gente só imagina santidade nisso aqui. Às vezes a gente não para pensar que Deus nos chama a ser santos em relacionamento, em pensamento, em temperamento, no nosso corpo. Normalmente quando fala em santidade, a gente pensa apenas em santidade do Espírito. Mas ele também é importante. A melhor santidade no nosso espírito é estar na presença de Deus. Não é estar na igreja. Tem muita gente hoje que frequenta a igreja, que senta em banco de igreja, mas só estão dentro de igreja, mas não tem a sua vida na presença de Deus. Alguém já disse, eu volto a repetir aqui, porque a pessoa foi sábia em dizer isso, a igreja também é um ótimo lugar para se esconder de Deus, que a pessoa pode estar ali, mas o coração está lá fora. O corpo está presente, mas o espírito está voltado a outra coisa. Ele não se envolve. A presença de Deus é o melhor lugar para santificarmos o nosso espírito. E o temor de Deus no coração é a melhor santidade que você pode absorver para a sua vida. É quando você teme ao Senhor. O temor do Senhor é um vigia do nosso coração tão tremendo, amados. Não é medo de Deus, mas é uma reverência a Deus. É um reconhecimento do poder, soberania, grandeza e autoridade do Senhor. É um amor profundo por Ele. Isso é temor de Deus. Isso guarda os nossos corações de uma tal forma que tudo o que você der de passo, você vai antes pensar: será que isso vai agradar o meu Deus? Será que isso que eu estou para fazer vai glorificar o Senhor? E a gente passa a termos cuidado com os passos que damos. Por quê? Porque é um temor de Deus que nos guarda. Por isso a Bíblia diz que o temor de Deus nos desvia do mal. Porque esse temor faz com que você, tudo que fizer, tudo que pensar, tudo que falar, tudo que agir, você reflita antes. Porque você diz: eu não quero pecar contra o meu Deus, eu quero agradar a Ele. Cultive o temor de Deus no seu coração, amados. Não abra mão, não negocie o temor de Deus no seu coração. Porque quando a gente vê crentes fazendo coisas que envergonham o Evangelho, quando a gente vê crentes que dão calote, quando a gente vê crentes que propagam boatos, quando você vê crentes que se alegram com o mal de alguém, quando você vê crentes que não tem palavra naquilo que ele se compromete, quando você vê crentes que vivem uma vida totalmente oposta àquilo que Deus ensina, quando você vê crentes na contramão da lei de Deus, pode perceber, amados, que tudo isso que ele está fazendo é decorrência dele ter negociado
dele ter aberto mão, ou dele ter nunca deixado cultivar no seu coração o que a Bíblia chama de temor do Senhor. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E toda sabedoria produz equilíbrio na vida. Por isso, amados, essa é a vida de santidade que Deus tem para a gente. É o que nós precisamos saber. E aí precisamos dar o passo de permitir o Espírito Santo agir, amém? E de também nós decidirmos ser santo hoje, amanhã e enquanto vivermos nessa terra. Você está disposto a isso? Você quer pagar esse preço? Não é fácil, é um investimento, como eu falei. Mas esse investimento tem dividendos tremendos, amados. O que você vai receber de volta, você vai perceber que vai além de todo o esforço, de todo o investimento, de toda a dedicação que você possa ter feito. Porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Eu quero ver Deus agindo na minha vida. Eu quero. Você quer também? Eu quero ver a glória de Deus. Eu quero sentir a presença de Deus. Eu quero ver Deus suprindo a minha vida. Eu quero ver Deus me dando vitória. Eu quero ver Deus abrindo portas. Eu quero ver Deus me ajudando nas lutas do dia a dia. Eu quero ver a ação do poder de Deus. Eu quero viver e andar nessa graça. E eu só posso ver uma vida de santidade. É tempo, amados, de acordarmos. É tempo da igreja de Jesus Cristo acordar para essa verdade. É tempo de pararmos de brincar de crente, de evangelho. É tempo de sermos mais sérios, sem perdermos a alegria. Não é sermos pessoas arrogantes, muito menos fechadas, mas uma seriedade de maturidade, de acordarmos para percebermos que os tempos são maus e que nós precisamos viver separado para Deus, para sermos pessoas que realmente sejam sal da terra e luz do mundo. Deus nos chama isso. Ser santo é o que Deus busca em cada um de nós. Por isso nós vemos vários versículos aqui no começo. Que Deus nos abençoe e nos ajude nessa direção, amém? Quero convidar você a ficar de pé para juntos orarmos. A melhor pessoa que pode analisar como está a nossa vida e a nossa santidade diante do Senhor não é o pastor da igreja, não é o irmão que está do seu lado, não são os vigias dos crentes, porque tem crente que assume esse ministério, né, de vigiar outros crentes. Esse ministério não é bíblico, esse ministério é apenas humano, mas a única pessoa que tem condição para isso somos nós mesmos. A gente olhar para dentro de nós e olharmos essas 5 áreas que abordamos aqui e nos perguntar: eu tenho buscado santidade nessas áreas? Diante de tudo isso que eu ouvi Deus falar pela sua palavra, eu tenho buscado santidade na minha vida. Deus nos chama hoje a uma decisão. Deus nos chama hoje a um passo. O que foi daqui para trás não importa, já passou. O que importa daqui para frente. Deus nos chama, sede santos, como eu sou santo. Se você deseja isso para a sua vida, diga isso para o Senhor. Você não precisa dizer para mim, para mais ninguém. Diga isso para o Senhor agora. Uma oração sincera, verdadeira, transparente. Fale com o Senhor. Diga para Ele quais têm sido as suas dificuldades, quais têm sido as barreiras que te impedem de se envolver mais, que tem te atrapalhado a ter santidade nos pensamentos, ter santidade no seu corpo, no seu temperamento. Diga para Ele. Ele conhece a sua fraqueza, Ele conhece a sua limitação, Ele nos ajuda a ultrapassá-las. Não há barreira para o nosso Deus.